Se você ainda não conhece, esse aí é o DeFi, tá? Uma ferramenta poderosa para orquestração de aplicativos com inteligência artificial, onde a gente consegue criar agentes de IA poderosos, tá? E sem programar nada, é uma ferramenta no code. Hein? Vou te mostrar aqui como é que funciona. O DeFi ele mostra essa telinha aqui, onde você vai arrastando e soltando aqui os componentes. Ó. Você vai arrastando e soltando, você vai ligando um componente no outro e dessa forma você monta o seu agente de inteligência artificial, tá? E para instalar o DeFi, nós vamos usar uma outra solução que facilita muito, tá? A instalação de qualquer tipo de aplicativo aí no seu próprio servidor aí, tá? Você pode instalar na sua máquina ou pode colocar no servidor da hosting ou então de outro provedor de hospedagem, tá? Basicamente, a gente vai só editar 4 arquivos. Nós vamos editar aqui esses 4 arquivos com os parâmetros que eu vou fornecer para vocês. De posse desses arquivos, a gente vai subir de novo no Portainer. Aqui, o Portainer. Nós vamos subir aqui na stack do Portainer. E essa instalação ela vai ser muito simples, tá? Vamos lá, vamos para o vídeo. Olá pessoal, eu sou o André Alencar e hoje nós vamos instalar o DeFi no Portainer, tá? Para você hospedar aí na sua máquina ou então aí na sua própria VPS na internet, né? Para não ter que pagar aquelas taxas lá do DeFi, né? Mas antes, eu gostaria de dizer que no vídeo anterior eu ensinei a instalar o Portainer do zero, tá? É importante você já ter o Portainer instalado na sua máquina ou no VPS antes de continuar com esse tutorial, tá? E se você quiser também, eu preparei um e-book. Nesse e-book, eu resumi tudo, tá? Desde a instalação do servidor na hosting. Também nele tem um link para você ganhar 20% de desconto na hosting. E eu passei vários detalhes lá, até que você vai conseguir acompanhar com muita calma aí no e-book, tá bom? Então vamos começar. Na aula anterior, na aula de tutorial sobre o Portainer, eu ensinei lá que a gente tem que configurar um servidor e a gente tem que criar lá esses hostings aí, tá? É muito importante, antes de a gente começar, que na máquina tenha esse servidor instalado com esses hostings instalados aí, tá? É um hosting server, como eu deixei aí circulado, que aponta para o IP, e vários CNAMEs apontando para os serviços, tá? O DeFi, NTN, se você pretende utilizar o NTN da sua máquina, Portainer e tal. Então tem que estar tudo isso preparado, tá? Se você não quiser baixar o e-book, você vai na minha aula anterior e eu estou explicando isso tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá. Levando em consideração que você já tenha o servidor todo configurado com o domínio, né, e com esses hostings lá configurados no DNS, os hostings basicamente são esses aqui, tá? É um registro do tipo A, com o nome server apontando para o seu IP, e vários registros do tipo CNAME, tá? Ó, CNAME, que você coloca o nome, ó, Minio Backend, DeFi, Portainer, NHN, N8N, www. E você aponta tudo para server.seudomínio.com. Você tem que ter um domínio registrado, tá? No e-book e na aula anterior, eu explico tudo direitinho como registrar o seu domínio e criar todos esses servers aqui, tá? Todos esses registros no seu DNS. Tá bom? O seu Portainer, ele tem que estar nesse ponto aqui, tá? Você tem que ter um Portainer já rodando na sua máquina, ou então num servidor da sua escolha, a gente recomenda a hosting, tá? Mas você tem que estar nesse ponto aí, tá? Tem que estar instalado o Portainer e o Traefik. O Traefik é só um sisteminha para gerenciar os domínios, tá? Você consegue colocar subdomínios, na verdade, você consegue colocar subdomínio para cada serviço. Um subdomínio para o DeFi, um subdomínio para o NHN, um subdomínio só para o Portainer, né? Então é importante ter o Portainer instalado com o Traefik, que eu ensinei na aula anterior e está contido no e-book também. Vamos lá. Então, partindo do princípio que você está nesse ponto aí, a gente vai precisar instalar 3 sisteminhas, tá? Esse Minio, o Postgre e o Redis, tá?
É muito simples a instalação, não se preocupa não, tá? A instalação é muito simples, mas eu vou te explicar o que é cada coisa para você não ficar perdido aí na hora da instalação, tá? O Minion, o Minion, ele é um servidor de arquivos, tá? Ele armazena arquivos, ele é um storage, né? Como se fosse o Drive do Google, né? Ele é inclusive compatível com o S3 da Amazon. O DeFi precisa de um storage, tá? De um storage para poder funcionar. Então, para a gente não ter que pagar um S3 da Amazon, ou então a gente ter que colocar em outro tipo de servidor que não é compatível, a gente tem que instalar no mesmo servidor que vai rodar o DeFi, a gente tem que instalar o Minion também, tá? A instalação dele é bem simples, tá? É uma stackzinha que você edita poucas coisas, sobe em questão de minutos, ele está instalado. Instalado o Minion no servidor, nós temos que ter também o PostgreSQL, tá? O PostgreSQL é um banco de dados, é um banco de dados muito conhecido, aí tá, eu não vou nem explicar, porque ele é uma coisa já muito difundida, mas eu vou fornecer também o arquivinho stackzinho para você subir para o Portainer, né? Então, a gente tendo um Minion instalado, o PostgreSQL, aí só falta preparar a stack com o Redis, tá? Eu vou explicar um pouquinho o Redis, porque ele é um servidor um pouco menos conhecido do pessoal que está começando agora, mas ele já é uma coisa bem antiga, tá? O Redis, ele é um sisteminha de banco de dados, tá? Ele é um banco de dados que ele fica armazenado na memória RAM do servidor, por isso ele é muito rápido, né? Então, para sistemas de caching, né, para sistemas para aumentar a velocidade de processamento de muitas plataformas, é usado o Redis. E para o DeFi funcionar, tem que ter o Redis, tá? Também a instalação é muito simples. Vou te explicar aqui como é que a gente edita o arquivinho de stack e sobe tudo lá para o nosso Portainer. Então, preparado tudo isso, a gente já pode começar a instalar o DeFi. Vamos começar instalando agora o Minion, tá? A gente vai editar o arquivo, tá? O arquivozinho da stack, a stack do Minion, depois a gente vai editar a stack do Redis e a stack do PostgreSQL, tá bom? Vamos subir agora, vamos lá. Pessoal, eu vou deixar também para download esses 4 arquivinhos aí, eu vou compactar e vou deixar para download. E aí você baixa para o seu computador, você abre um editor de texto, tá? Tipo Notepad, não pode ser no Word, tá? Porque o Word modifica o código-fonte. E aí primeiro a gente vai editar aqui as configurações do Minion e eu vou subir para você ver como é fácil, tá? Como é fácil de editar. Observa que aqui no começo do arquivo eu deixei aqui umas observações, ó. Esse meu servidor, ele está instalado em um domínio de teste, tá? Não tem nada lá, é zapoferta.com.br. Então você precisa trocar pelo domínio que você registrou, tá? Não adianta subir o arquivo desse jeito aqui que ele não vai funcionar. Você tem que substituir em todos os locais onde aparecer esse Zap Oferta aqui, que é o meu servidor de teste, você vai ter que trocar pelo seu domínio, né? Então, ó, você vai ter que trocar tudo onde tiver Zap Oferta pelo seu domínio. E é necessário criar uma senha, tá? Uma senha bem forte, tá? Porque senão as pessoas vão invadir o seu servidor, tá bom? Não deixe essa senha que eu coloquei aqui, porque as pessoas vão subir esse arquivo sem alterar nada, tá? Tá aqui a senha, ó. Aqui, 1, 2, 3, mudar agora, tá? Use uma senha forte, com letras, número, letra maiúscula, letra minúscula, número, símbolo, tá? Isso é muito importante. Porque depois você não vai estar aí com um servidor cheio de hacker, tá cheio de cara minerando Bitcoin no seu servidor, tá bom? Então nós vamos editar esse arquivo, substituindo aonde tiver Zap Oferta, você substitui pelo seu domínio, tá? E nesse local aqui, aonde tem Minion, Hosting, Password, você vai trocar por uma senha, tá? Você vai trocar isso que tem escrito aqui, ó, 1, 2, 3, mudar, arroba agora, você vai trocar por uma senha sua, ok? Então, observa que aqui em vários locais ele aparece, ó, Zap Oferta, ó, tá vendo? Ó, tem que editar aqui, tem que editar aqui. E é importante já existir esses subdomínios, ó, no seu servidor, tá? Minion backend, Minion tem que ser tudo minúsculo, tá? Escrito desse jeito aí. Observa que tem que trocar aqui, tá? Em todo local tem que trocar. Então aí, ó, só para efeito de teste, eu vou copiar e colar aqui tudo, tá? Nós vamos instalar agora o Minion no Portainer. Eu vou selecionar tudo. Depois que você editou tudo, aí nós vamos lá no Portainer e eu vou criar uma stack, tá? Ó, adicionar stack.
Eu vou colocar Minion, o nome, tá? É bom para você lembrar depois. Aí você copia e cola a stack aqui. Você diz que quer desabilitar aqui o Access Control. E vamos subir. Ele demora um pouquinho, tá, gente? Mas aqui ele já deu a mensagem que foi instalado com sucesso, tá? Ele demora porque ele tem que fazer algumas instalações no servidor. Ele está fazendo tudo que você faria se fosse instalar manualmente, tá? Mas ele já está aqui. Vamos ver aqui os containers, ó. Ele já está instalando, ó. Vamos dar um tempinho aqui. Vamos tomar aquele café, né? Eu recomendo que você espere aí uns 2 minutinhos, tá bom? Vamos tomar aqui um café. E aí nós vamos entrar em um endereço que a gente já configurou lá no nosso servidor, né? Se você seguiu todo o tutorial que tem no e-book, ou se você assistiu a aula anterior, você vai ver que a gente acessando pelo navegador, a gente já vai ter o Minion funcionando, ó. Vamos ver aqui. O domínio, ele é zapoferta.com. Opa, peraí. Deixa eu pegar o endereço correto. .com.br. Vamos aqui. Pronto, gente. Parece que já funcionou aí, ó. Tá abrindo esse dashboard aí, que é o dashboard do Minion. Já está até logado aqui, tá? Parece que já havia feito o login. Mas ele deve aparecer essa tela aqui para você, ó, de login. Você vai colocar admin, ó, admin, e a senha que você colocou lá, tá? A senha que você colocou no arquivo. Deixa eu voltar lá no arquivo, ó. E essa senha aqui, ó. Essa senha que você usou aqui, ó. Certo? Eu vou pegar ela, ó, e eu vou jogar lá. E pronto. Tá instalado o nosso Minion aí. A gente já tem agora um storage instalado no nosso servidor. O próximo passo agora é instalar o banco de dados e o Redis, tá? Vai ser tudo muito fácil. Vamos lá. Agora nós vamos instalar o Redis, tá, pessoal? É a parte mais fácil, tá? É só copiar e colar, porque ele praticamente não tem configuração. A gente vai lá no nosso editor de texto. Nós vamos editar, olhar o arquivo. Ó. Aqui está aqui o arquivo inteiro. Ele praticamente não tem, tá? Só se você quiser acrescentar uma camada de segurança. Como você está começando, eu recomendo que você não coloque nada por enquanto, tá? Só para você ver como é que funciona. Mas em produção, é recomendável que você utilize o Redis como a senha, tá? Eu vou copiar tudo aqui. Pronto, copiou aqui. E eu vou criar uma stack lá no nosso Portainer, tá? Vamos lá no Portainer. A gente já tem lá o Minion instalado. Eu vou criar aqui uma nova stack. Eu vou botar o nome de Redis. Eu vou copiar aqui o código. A gente tira aqui o Access Control. E ele já instalou, já, gente. O Redis, ele não tem interface, tá? Ele funciona, digamos assim, por baixo dos panos, tá? Ele não tem interface, você não precisa se preocupar. Se ele deu OK ali, ele já vai funcionar, tá? Agora a gente precisa ter o Postgre, tá? O Postgre é o banco de dados, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com a questão das senhas do banco de dados, tá? Eu vou subir com senhas temporárias aqui, mas não faça isso, tá? Utilize senhas fortes, para você não ter problema no futuro com seus servidores, tá bom? A instalação do Postgre, ela é simples também, tá, gente? A gente precisa se atentar só à questão da senha, tá? Essa senha do Postgre, ela vai ser a senha que as outras aplicações vão usar para acessar o Postgre, tá? Então, o DeFi, ele vai consumir informações do Postgre. Então, lá no DeFi, a gente precisa colocar essa mesma senha que a gente vai criar aí no Postgre, tá? Então tá aí o arquivo que eu vou deixar ele para download.
Você vai baixar ele, descompactar, editar. Não adianta editar com o Word, tem que editar com um editor de texto, tipo Notepad, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o arquivo. Ó. Inclusive, eu coloquei no começo aqui do arquivo as observações ó, que você tem que seguir. Aqui no Postgre não tem domínio, tá? É só alteração da senha. Você coloca uma senha. Para efeito de aula aqui, gente, eu deixei a senha Postgres, tá? Não faça isso, tá? Não use isso em produção, a não ser que você esteja instalando isso no seu próprio computador, né? Ou então é uma coisa que você vai deletar depois. Mas se você for subir um servidor, não use essa senha aqui, tá? Use uma senha complexa, anote ela em outro local, porque na configuração do DeFi você vai precisar ter a senha do Postgre, tá? Então aqui o procedimento é igual, você vai selecionar tudo aqui, a gente vai copiar e colar lá para dentro do Portainer. Observa que eu já fiz isso, tá? Eu tenho o Postgre instalado. Eu vou te ensinar só a criar a tabela, tá? O procedimento é o mesmo, tá? Você vai adicionar stack, aí você vai botar aqui o nome Postgre, tá? Aí você vai colocar aqui, você vai então depois desligar aqui o Access Control, dar o Deploy e pronto, tá? Ele já vai aparecer aqui para você, aqui na lista das stacks. Ele já vai aparecer aqui o Postgre, tá? Um detalhe que precisa ser observado é que é necessário, dentro do Postgre, é necessário criar a tabela, tá? Porque, criar um banco de dados do DeFi, tá? Porque o DeFi vai procurar dentro do Postgre uma determinada tabela, tá? Um determinado banco de dados. Então você vai aqui, ó, você vai aqui em Containers. Deixa eu olhar se a imagem está ok. Você vai em Containers. Aí nós vamos localizar aqui Postgre, ó, Postgre. Aí você vai rolar a tela para baixo, observa que tem console aqui, ó, console. Aí aqui em console, no local onde tem user, você vai colocar o usuário Postgre, tá? Você vai colocar Postgre e ele vai conectar no banco de dados. Ó. Aqui ele está conectando no banco. Aí você vai digitar um comando. Esse comando é o... deixa eu localizar aqui. É o PSQL. Pronto. Aí ele entrou no prompt do próprio Postgre, tá? E a gente vai rodar um comando aqui para ele criar a tabela, criar lá o banco de dados do DeFi, tá? Então vamos aqui no pegar a linha de comando aqui, pronto, achei. Aí você vai digitar aqui essa linha, ó. Ele tá pedindo para criar o banco de dados DeFi DB. Eu vou mandar criar aqui, mas ele vai dar erro porque eu já tenho esse banco de dados, tá? Ó, ele já existe. Feito isso, o banco de dados já está configurado, tá? Se você for instalar o NHN, tem que fazer o mesmo procedimento, tem que criar as tabelas. Ó. Se você botar aqui /list, ele vai listar aqui as tabelas que estão disponíveis aqui. Ó. Eu tenho DeFiDB, NHN, tá? Eu tenho essas duas tabelas, fora eu tenho esses dois bancos de dados aqui, fora o banco de dados Postgre. Ok? Agora a gente já está preparado, já com todas as stacks necessárias para instalar o nosso DeFi, tá? Vamos só editar o arquivo do DeFi com a senha do Postgre. Tem um procedimentozinho que tem que fazer no Minion, porque a gente tem que gerar uma key, porque o DeFi ele vai acessar o Minion para poder armazenar algumas informações, né? Então lá no Minion a gente cria uma key de acesso e essa key é configurada dentro do arquivo do DeFi, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, agora chegou o grande momento, né? Vamos instalar finalmente o DeFi, né? A gente já preparou aí o servidor de banco de dados, a gente já preparou o servidor cache, o Redis, e a gente já instalou também o Minion, né? Que é o storage, né? De arquivos. Para o
para o DeFi poder acessar o Minion, é preciso que ele tenha uma senha para ter permissão, né? E é isso que a gente vai criar. A gente vai entrar no nosso Minion lá, vai ser esse endereço aí, minion.oseudomínio.com.br. Eu já ensinei como é que acessa essa tela antes. E aí eu vou criar lá uma key, né, de API, e a gente vai levar essa key de API lá para a configuração do nosso DeFi, tá, gente? Então, eu vou criar essa key de API agora, depois eu vou editar o arquivo do DeFi e subir para a stack. Pronto, é só isso, tá? Vamos lá, ó. Vou te mostrar como é que cria. Depois que a gente fizer o login lá no Minion, né, que é o sisteminha que a gente instalou, né, vai ser Minion. Aqui no meu aqui tá minion.zapoferta.com.br, mas esse é um endereço temporário, tá, gente, que eu criei só para fazer essa aula, tá bom? Então você vai entrar lá, ele vai pedir a senha, você vai digitar e você vai aqui, ó, em Access Key e você vai criar um Access Key, tá? Você vai criar uma key de acesso, né? Um token de acesso. Depois que ele criar, ele vai exibir na tela, você tem que logo copiar e colar, tá? Porque ele não aparece duas vezes, tá? Se você perder, você vai ter que criar outro. Então você copia, você cria a key de acesso, você copia lá para o seu bloco de notas, e aí a gente vai levar isso lá para o nosso arquivo de configuração do DeFi, tá? Tá aqui o arquivo de configuração. Como eu falei, eu vou deixar para download esse arquivo, tá? Eu vou deixar para download, você descompacta, leia aqui as observações, antes de usar, você vai ter que alterar, tá? Todos os domínios, todas as senhas. No DeFi, ele pede também que você inclua a senha de um e-mail, tá? Eu usei aqui um e-mail que eu uso na Brevo, tá? Mas no seu caso não vai funcionar, porque essa conta não existe mais. Então você vai ter que usar um SMTP do Google, smtp.gmail.com, aí você bota seu e-mail e a senha, tá? Ele vai usar isso aí no caso de enviar e-mails de recuperação de conta, essas coisas, tá? Então vamos lá, gente. Deu até sede aqui. Então vamos lá. Ó. Observa que você vai trocar tudo. Ó, onde tiver Zap Oferta, ó, você vai ter que trocar pelo seu domínio, tá? Não vai subir com o Zap Oferta aí que vai dar erro, tá? Eu também coloco aqui uns lembretes, né? Que você tem que ter os CNAMEs lá no servidor. E aí, ó, aqui nesse ponto, a gente vai precisar do DB Password, que é o banco de dados, é a senha do banco de dados, né? A senha do nosso Postgre, que nós criamos lá, e que para teste eu deixei Postgre mesmo. Aí você vai precisar aqui do servidor SMTP, tá? Nesse caso aqui você pode usar o do Google, smtp.gmail.com. E aí o SMTP username é seu e-mail e o SMTP password é a sua senha do seu e-mail, tá bom? E aí outras coisas que a gente vai ter que alterar, aqui onde tem S3 endpoint, você vai botar o endereço do seu Minion lá, tá? No caso aqui, o meu aqui é Minion, backend, zapoferta.com.br, mas você vai trocar pelo seu domínio. Depois você vai deixar o nome lá do bucket, o bucket name, você vai deixar DeFi mesmo, tá? Pode deixar DeFi mesmo. E a única coisa que você vai ter que colocar aqui, ó, é o S3 Access Key e o S3 Secret Key, que a gente acabou de gerar lá no Minion. Tá bom, gente? Feito tudo isso aqui, se não der erro, né? Tá tudo aqui alterado. Vou fazer aqui em tempo real, tá? Vamos lá. Vamos colocar lá, vamos ver se isso vai funcionar. Vamos selecionar tudo aqui. Vamos voltar lá para o DeFi. Aqui o DeFi. E vamos torcer que tudo dê certo. E vamos criar aqui uma stack DeFi. Aí a gente copia e cola. Manda desabilitar lá o Access Control. E vamos lá. E está instalado o nosso DeFi, pessoal. Eita, quem conseguiu, comenta aí, tá, gente? Quem conseguiu instalar, comenta. Ele demora alguns segundinhos, tá? Ele demora aí de 30 segundos até uns 3 minutos, dependendo da sua máquina, porque ele vai estabelecer todo um procedimento de instalação que você faria manualmente, baixar arquivos e tal.
Mas se ele deu OK aí, ele já vai funcionar, tá? Você vai acessar defi.seudomínio.com.br e isso já vai funcionar. Tá bom, pessoal? Mas e aí, pessoal? Legal o Portainer, né? Muito produtivo, né? Ele é uma ferramenta realmente que facilita muito o trabalho de quem trabalha com instalação de servidores, né? Ou então você aí que está começando no mundo aí da automação. Eu recomendo muito, né, que você siga todos os procedimentos, tá? Mude as senhas, tá? Não deixe aquelas senhas padrões, tá? Porque depois isso pode te dar muito prejuízo, tá bom? E eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui aquele vídeo que eu mencionei em que você vai começar a instalar do zero o Portainer, tá bom? Muito obrigado!